Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus e com o trabalho constante dos bons espíritos para podermos dar continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros, obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes. Então vamos começar. Estamos no capítulo 9, Ouvindo Impressões. No último programa, o André Luiz, ele junto com o Vicente estão num salão, escutando a conversa de duas senhoras, que ele diz que uma é uma velhinha muito simpática, a Mariana. Ele está ouvindo a conversa da Mariana com a sua amiga, e a amiga dizendo para Mariana que ela tem que entender que não foi só culpa do marido, que atrapalhou as idas dela ao centro, a tarefa mediúnica, que ela deveria ter se esforçado um pouco mais. E aí a própria Mariana admite que realmente ela, infelizmente, ela não sabia ouvir sem reclamar, sem retrucar. Então, a amiga disse para ela o seguinte, que realmente a reclamação dela, nós até analisamos nesse sentido o quanto as queixas e as reclamações nos prejudicam a vida. A gente leu o Emmanuel colocando que a pessoa que se queixa demais, ela é viciada nisso. É um vício moral como um vício de bebida, de droga, lógico, com proporções, com consequência um pouco menor, mas é um vício. E a pessoa, eu até comentei que eu conheço uma pessoa que ela reclama até das coisas boas que acontecem para ela. Então, a Mariana realmente já está aceitando a opinião da amiga, já está realmente aceitando que ela devia ter calado mais e trabalhado mais e reclamado menos. Então, vamos continuar. Nós estamos no começo do parágrafo 6. Aí a amiga vai continuar explicando, e conversando lá com a Mariana, lembrando que as duas são médiuns que fracassaram na tarefa. Aconselhar é sempre útil, mas aconselhar excessivamente pode traduzir esquecimentos das nossas obrigações. Olha que frase, para a gente meditar. Então, primeiro ela diz o seguinte: conselho é bom, mas é uma pitada, porque é igual sal. Se a gente comparar, o sal, se você bota um pouquinho, tudo bem. Mas se você começa a botar muito sal, não dá para comer. Então, o conselho, você aconselhar uma vez, tudo bem. Agora, você viver batendo na mesma tecla o tempo todo, a consequência é essa. Você acaba esquecendo a própria obrigação, porque você passa a ficar preocupado com a vida do outro e esquece a tarefa que você tem que fazer na sua. Então, ela querendo converter o marido, as filhas, além de reclamar, ao que parece, ela queria doutriná-los. Ela vivia dando conselho e nisso ela esqueceu a tarefa que ela precisava desenvolver aqui no corpo, que era a mediunidade, era a ajuda. A gente já viu que a mediunidade é concedida a alguns espíritos, a mediunidade de tarefa, a mediunidade ostensiva, ela é concedida a título de recuperação de delitos do passado, mas também para ajudar o próximo. Não é para você usar o teu dom em benefício
das pessoas, aqueles que vão se acercar de você na tua vida. Né? No caso, quem trabalha no centro espírita, ou como o caso lá da tia da Leci, que ela trabalhava em casa, porque na época os centros espíritas eram proibidos de existir. Então, mas você, a partir do momento que você só quer dar conselho, você se esquece da sua tarefa. Foi o que aconteceu aqui com a nossa amiga Mariana. E a pessoa se torna até chata, né, para outra. Sim. A outra acha que é chata. E o grande, por exemplo, você está aconselhando, você quer boa vontade, você está de boa vontade, você quer o bem da pessoa. Mas muitas vezes se transforma, a maioria das vezes, em cobrança. Cobrando outro comportamento numa determinada situação. Que até a gente pode ter um comportamento diferente naquela situação, mas em outras. Nós também gostaríamos de ser cobrados desse jeito, porque a gente sabe o que é o certo para fazer. Você aconselhou, a pessoa não quer fazer ainda, né? E o que mais convence a pessoa, aliás, o que realmente convence os outros, é o exemplo. O Emmanuel tem uma frase muito interessante, que ele coloca no final de uma página intitulada O Argumento, é o livro Seara dos Médiuns. Muito bom, né? Excelente, que comenta determinados trechos do Livro dos Médiuns. E ele comenta um trecho em que Allan Kardec coloca na questão 29 do Livro dos Médiuns, do questão do convencimento. Convencer a pessoa da questão dos espíritos e tudo mais. E aí a página, o título é O Argumento. E no finalzinho o Emmanuel fala assim: se aspiras a convencer os que te rodeiam quanto à verdade, não ouvides que, acima de todos os fenômenos passageiros e discutíveis, o único argumento edificante de que dispões é o da tua própria conduta no livro da própria vida. Então, o que vai realmente, acima de qualquer número de conselhos que a gente fala, não que não vai dar conselho, ela fala excessivamente. Dosar, é isso mesmo, a palavra certa é essa. Mas acima disso é a nossa conduta, é a pessoa ver que a gente está agindo diferente, e o exemplo é que arrasta. A gente tem um exemplo, em programas anteriores a gente comentava isso, na época do estudo do nosso lar, e agora me lembrei novamente. Quando o Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico, desencarnou, o jornal O Globo, na época, tinha um tabloide, né? E nesse tabloide, logo após a desencarnação do Chico, ele foi um tabloide dedicado ao Chico, né? Homenageando. E foram líderes religiosos de N religiões no Brasil. Judeus, árabes, muçulmanos, católicos, protestantes de várias linhagens, né, ramificações, todos elogiando o homem. Não concordando, é claro que o espírita normalmente concorda com a ideia, mas não concordando com a ideia do espiritismo, mas com o homem, pelo exemplo que o Chico deu. Então o Chico nunca tentou convencer ninguém de nada. Allan Kardec é fato isso, notório. Não há preocupação nossa de angariar prosélitos, né? Fazendo uma analogia com o que ela está dizendo aqui, que aconselhar é útil, mas excessivamente não, você tem que agir assim. O que transformava as pessoas na vida com contato com o Chico era ele, o homem, a pessoa, a conduta dele. Esse é o exemplo. É isso que a gente tem que se esforçar para fazer, através da conduta. É o que o Emmanuel está dizendo aqui. A nossa própria conduta no livro da vida. O próprio Chico dizia para o Divaldo: meu filho, se eu tivesse que parar para discutir tudo que me falavam, todas as críticas que me fizeram, eu não tinha cumprido a minha tarefa. É o caso da Mariana, porque a Mariana, ela queria, né, debater com o marido, com as filhas, e esqueceu a tarefa que ela tinha que cumprir com a mediunidade. Então o Chico dizia isso, né, para o Divaldo. O Divaldo Benjamin que fala isso. Que se ele tivesse que parar para, né, discutir, para responder a todos os ataques que ele sofreu, a tudo, né, ele não faria a tarefa dele, não faria, como a Mariana não fez. A Mariana, pelo esse excessivo aconselhamento, querendo doutrinar o marido e as filhas, porque é o que parece, ela esqueceu a tarefa dela. Mas vamos continuar. Assim digo, agora a amiga da Mariana vai dizer para nós qual o problema maior dela, não é? Assim digo, porque meu caso, a bem dizer, é muito semelhante ao seu. Fomos ao círculo carnal para construir com Jesus,
mas caímos na tolice de acreditar que andávamos pela terra para discutir nossos caprichos. Não executei minha tarefa mediúnica em virtude da irritação que me dominou, dada a indiferença dos meus familiares pelos serviços espirituais. Ela passou pela mesma problemática. A gente entende, claro que entende, o quanto, a gente já comentou isso aqui, o quanto deve ter sido difícil a tarefa dos pioneiros do espiritismo aqui no Brasil. Um país altamente católico, não é? Ainda o é até hoje, não é? Um grande, apesar que hoje em dia já divide com o evangelismo, né, com os evangélicos protestantes, mas aquela época, essa época aqui em que esse livro foi escrito, não é? O começo de 1930, por aí, 1940, é essa época. Se elas estão desencarnadas, elas viveram isso no começo do século passado. Imagine o que, como não foi, o que deve ter sido difícil. A gente entende que não é porque hoje ser espírita, dependendo do lugar, tem status. Não era assim, mas não era assim, não. Elas enfrentaram. Então, a senhora que está conversando com a Mariana, ela também teve problema na família. Porque imagina, você ainda mais com a mediunidade, a maioria não entendia, não aceitava e até criava problemas. E no caso, a Mariana, o que ela fez? Ela começou a aconselhar, a querer doutrinar a família. Essa aqui ficou com raiva, né? A irritação, ela já denota o quanto a gente ainda traz esse instinto primitivo, porque são instintos do começo da nossa evolução, é o medo, é a raiva. Então a irritação, ela mostra o quanto a gente ainda tem dentro da gente raiva. E agora ela vai contar pra gente por que ela, né, o que aconteceu para ela desenvolver, botar para fora, desenvolver não, ela botou para fora esse instinto aí bem primitivo que é a raiva. E ela disse que não, né, porque o pessoal, eu acho que tinha, como ela diz, tinha indiferença à tarefa dela, ela ficava com raiva disso. Deviam debochar, né? Deviam falar mal, deviam, né, excluir ela vamos dizer assim, do convívio nas festas de família, porque a gente sabe que isso aconteceu muito. Eu outro dia estava revendo na televisão, os canais que tem filmes, né? Vendo a história, o filme que fizeram sobre o Divaldo, a vida do Divaldo, né? A dificuldade que ele teve na sua tarefa mediúnica, desde o início, né? Muito complicado, começando em família, se estendendo pela sociedade, foi muita dificuldade que ele venceu. E a partir daí, ele conseguindo a questão da boa vontade que a gente está lendo aqui, ele consegue, quer dizer, estava programado para ele, mas precisava dele ter a boa vontade para os espíritos poderem ajudar. E aí o projeto da vida dele era divulgar a doutrina espírita, mas também a Mansão do Caminho. A realidade que a gente tem lá hoje em Salvador. Quem não conhece, o ouvinte que não conhece, entre na internet, Mansão do Caminho, e veja que trabalho maravilhoso que tem ali no Salvador, num bairro chamado Pau da Lima, né? Lá em Salvador. É um trabalho sensacional, uma coisa assim que a gente teve a oportunidade de ver lá, conhecer. Muito bom, a bênção. Então foi todo um resultado de uma vida de boa vontade, de resignação contra vários ataques que ele sofreu. O Divaldo, como do dizer do Dr. Haroldo Dutra, ele foi um verdadeiro trator, né? Quem falava isso é a Sueli Calda. A Sueli também, está repetindo a Sueli, que ele gosta de ver. É um verdadeiro trator aí que desbravou Paulo de Tarso essas matas. Dos nossos dias. Isso, inclusive tem um livro, Paulo de Tarso dos nossos dias, né? E aí, o verdadeiro trator que desbravou aí essas matas virgens de conhecimento, né? Pelo mundo afora. Só ele sabe o que ele passou, ele conta em algumas palestras, né? Está aí com seus 97, né? 97 anos, né? Inclusive, aproveitando aqui, parece que ele
estava internado algum tempo atrás. Bom, mas Deus é que sabe, Deus sabe da nossa vida. Então, ele é esse exemplo da exemplificação, isso que eu queria dizer, né? Para bem ensinar é necessário exemplificar melhor. Você pode não concordar com a doutrina, mas quando você vê o trabalho da Mansão do Caminho, você fala, pelo amor de Deus, né? Que é aquilo, não tem como discordar de um trabalho daquele. Quantas crianças, ele adotou mais de 300, ele, fora que as milhares que já passaram pelo trabalho da Mansão do Caminho, dando dignidade, que é a proposta de Jesus e a proposta do Espiritismo, transformar o homem em homem de bem. Continuando. Entretanto, por minha desventura, tudo esqueci no trabalho temporário da terra. É o que acontece com a gente. Se meu marido fazia ponderações, eu criava refutações. Ela, ao que parece, ela era dona da verdade, ela queria ser, não é? Não suportava qualquer parecer contrário ao meu ponto de vista em matéria de crença, incapaz de perceber a vaidade e a tolice dos meus gestos. Então, a Joana tem uma página muito boa. Essa semana até a gente leu lá na nossa reunião de segunda. Ela diz que a verdade, a gente não deve usar a verdade como espada, porque machuca. Ela devia, esgrimir a palavra como se fosse uma espada. E ela, porque o marido, ao que parece, não professava o espiritismo, né? E ele tinha lá o pensamento dele. Então, que essa lição sirva para nós. A gente não vai conseguir convencer ninguém. A gente vai arrumar confusão, né? Vai ficar doente e não vai conseguir, né? Porque a irritação, não é? Ela gera, principalmente no nosso organismo, a gente sabe que é uma das áreas mais afetadas, é a área gastrointestinal. A pessoa irritada, ela tem gastrite, ela tem úlcera, porque de alguma maneira, né, tem lá, deve estar ligado em algum chakra ali nessa zona, que reflete ali toda a tua impaciência, a tua irritabilidade, como ela diz, né? Foi o que aconteceu com ela. A irritação. Então, ela, ao invés de exercer a tarefa, né, que a gente já viu da mediunidade, ela só queria brigar. Era, vamos dizer assim, era a dona da verdade. Se o marido abrisse a boca para falar, os familiares, já tinha ela lá uma contra-resposta para atacar, porque na realidade, eu acho, ao que parece, pelo que ela diz, ela não queria esclarecer. Ela queria dominar, ela queria ser a última palavra, então arrumou certa... E muitos disso, a gente sabe que os espíritos se informam, são reminiscências de um passado de autoridade, de mando, poder do mando. Muitas vezes carrega esses resquícios ainda, porque a gente desencarna do mesmo jeito que a gente está encarnado, né? Não há mudança nenhuma, a gente só fica invisível, para quem não vê os espíritos. Mas o jeito é o mesmo, a gente não tentamos mudar, continuamos na mesma situação mental. E o que manda o nosso comportamento é a sua situação mental. No plano espiritual, a gente reconhece o erro, estuda e tal, mas a prova está no corpo, conforme os espíritos responderam a Allan Kardec, a necessidade da encarnação. A prova está aí. Então, se nós realmente não meditamos, não trabalhamos, a gente vai ter dificuldade de tirar esse vício ainda da questão do mando, do poder do mando, né? Então, isso a gente não tem agora, talvez, na encarnação, o poder do mando na sociedade, mas dentro da gente a gente ainda carrega isso. E aí a gente mostra isso dentro de casa, na família, principalmente, com aqueles que convivem conosco. Eu estava pensando aqui o seguinte, ela achava que ela era guia e modelo, não era Jesus. Ela que era o guia e modelo para a família dela. O problema é assim... A religião espírita, ela serve para mim, serve para o Marco, serve para o ouvinte. Mas tem pessoas que ainda não têm condições de compreender e vivenciar as propostas do espiritismo. Então a gente vai tentar convencer a pessoa. Tira ela da religião dela. Aí ela larga a religião e vem para o espiritismo. Chega no espiritismo, não consegue se adaptar aos postulados. Não que sejam errados, mas às vezes ela está num patamar evolutivo que ela não consegue ainda administrar a mensagem, né, espírita. Aí ela não vai ficar na nossa
e não vai voltar mais para dela. E onde que ela fica? Então, esse é um dos perigos da gente querer convencer as pessoas, ficar refutando, argumentando, achando que a nossa religião é a melhor. Ela é a melhor para mim, mas pode não ser a melhor para o outro. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Às vezes a pessoa... Os espíritos dizem, não é espírita quem quer, é espírita quem já consegue compreender, não é, a questão da vida espiritual. Não é todo mundo que consegue ainda. Claro, todo mundo vai chegar, mas tem pessoas que ainda estão muito materializadas, elas ainda não abriram questionamentos para a vida espiritual, para aquele, da onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Elas ainda não estão nessa fase. Aí você tira elas da religião delas, né? Porque você fica ali insistindo. Aí ela vai para a sua, não consegue, então ela ficou sem a dela e não consegue ficar na sua, né? Então, cada pessoa, ela, para desenvolver a sua religiosidade, ela tem a escola adequada. Aqui na Terra, nós temos diversas religiões que servem de escola, vamos dizer assim, entre aspas, para o nosso espírito. Tem várias. Você pode optar, mas você não pode tirar... né? Eu lembro, já contei isso aqui há muito tempo, o caso daquele menino que foi de um casal médico e psicólogos que foram no Divaldo, porque o filho se matou, porque a mãe, ao contrário aqui, né, da nossa amiga, ela começou a insistir com o filho que a religião era o ópio do povo, que era tudo mentira, Deus não existia, e ele com vontade de ser padre, coitado. Ela não conseguiu, como a nossa amiga, parar de brigar, parar de falar. Ela podia ter deixado ele seguir o caminho dele, mas ela resolveu converter ele para o ateísmo, né, para o materialismo. Ele, como tinha esse desejo muito grande, não vamos dizer que o suicídio é culpa da mãe, não é isso que eu estou falando. Mas ela, de alguma maneira, ela colaborou para que, né, ele caminhasse para esse desfecho. E aí o que ele faz? Chega no mundo espiritual, ele vê que Deus existe, que a vida continua e que ele poderia ter sido sim padre e ajudar as pessoas como ele queria. Ele cai em cima do pai e da mãe como obsessor. Já não devia ser amigo. Já né? Hoje em dia a gente entende. O Divaldo conta esse caso. Então, olha só a consequência de você querer doutrinar alguém para a tua religião, que é o que essa moça aqui está querendo fazer com o marido. Né? Ela vai dizer daqui a pouco que a casa dela era um ringue de luta verbal, luta mental, o tempo todo. Então, que isso sirva de lição para nós, para que a gente aprenda que o espiritismo é bom para mim, é a escola que eu escolhi para desenvolver a minha religiosidade, mas que pode não ser boa para o meu companheiro ainda, porque ele não tem condições de entender a adoração a Deus da maneira que a gente entende. Para ele, de repente, ele ainda precisa de uma adoração a Deus mais concreta, não é? Com rituais. Então a gente tem que entender isso, para a gente não complicar a nossa vida nem a do outro, não é? Mas a hora aqui também dispara, né? Lembrando que hoje nós estudamos o capítulo 9 do livro Os Mensageiros. Gostaríamos hoje de mandar um abraço para os nossos amigos, né, que moram em São Paulo, a Solange, a Luciana, a Neive e o João lá de Niterói, a Vanessa do Catete, a Célia Regina de Itapira, lá em São Paulo, a Aimee Catagi de Nilópolis, aqui no Rio de Janeiro, e a todos os outros que a gente não conhece o nome, mas sabemos que de alguma maneira estamos interligados nesse estudo, não é? O estudo das obras de André Luiz, que com certeza vai nos ajudar e está nos ajudando a viver melhor. Muita paz de Jesus. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa
Estudo das obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação: Marco Antônio e Tereza Cristina.